Hoje vamos conhecer um pouco sobre Dom Fernando, filho de Dom João I. Esse texto é da coleção Tesouro da Juventude. Dom Fernando, o infante de Portugal. Dos fins do século XIV até meados do século XV, durou o feliz reinado de Dom João I de Portugal. Foi ele quem mandou construir o grandioso e magnífico Templo da Batalha, em ação de graças a Deus pela vitória de Aljubarrota, e foi durante o seu reinado que viveu a épica e imortal figura do Santo Condestável, Dom Nuno Álvares Pereira. E também sob os seus auspícios se realizou a célebre conquista de Ceuta. Teve o grande rei 4 filhos ilustres, Dom Duarte, Dom Henrique, Dom Pedro e Dom Fernando, ínclita geração altos infantes, como lhes chamou Camões. Dom Duarte, que lhe sucedeu no trono, foi um monarca excelente, piedoso e justo. Dom Henrique, o perseverante iniciador dos descobrimentos e conquistas portuguesas em África e o fundador da célebre escola de Sagres, que tantos navegadores ilustres deu ao mundo. Dom Pedro, sábio viajante, conselheiro leal do seu real irmão, inteligência vasta e erudita, grande e nobre coração, foi regente do reino. Finalmente, Dom Fernando teve uma vida de exemplar virtude, como vamos narrar. 18 anos tinham decorrido após a feliz empresa de Ceuta, e já estava no trono Dom Duarte, quando seu irmão, o infante Dom Henrique, o convenceu, não sem grande trabalho, a empreender nova jornada à África para tentar a conquista de Tânger. O momento era mau, havia pouco dinheiro e as dificuldades surgiram de todos os lados. Mas Dom Henrique tanto insistiu junto ao rei que este acabou por ceder. Era preciso um exército de uns 14.000 homens bem escolhidos e equipados. Não se pôde reunir mais que 6.000 e em más condições. À testa da expedição embarcaram os 2 infantes, Dom Henrique e Dom Fernando. Este, antes de partir, fez o testamento, distribuindo o que tinha por igrejas da sua devoção e pedindo que o enterrassem sem ostentações. Chegada a Tânger a expedição, deram os portugueses o assalto e seguiram-se rijos e temerosos combates. Os mouros acudiam de toda parte e os seus exércitos pareciam nascer do chão, como por encanto. Por fim, foram os lusos cercados e tiveram de se render. Deixando-os os mouros embarcar de novo com a condição de lhes entregarem Ceuta, ao que o infante Dom Henrique acedeu para salvar a sua gente e evitar um desastre irreparável, mas sem intenção de cumprir a promessa. Um dos príncipes ficaria como refém com outros prisioneiros. Dom Henrique quis sacrificar-se pelo seu exército, pois bem sabia que Ceuta não seria entregue aos mouros. Mas não lhe consentiu Dom Fernando, mostrando-lhe quanto a sua vida era mais preciosa que a dele, pelos seus merecimentos e pela sorte da obra que lhe competia acabar. E assim partiu Dom Henrique com a gente portuguesa, ficando como refém o Santo Infante. Tinha então Dom Fernando 33 anos, idade de Cristo quando sofreu a sua paixão. Montado num sendeiro magro e desferrado, com a sela rota e os arções despregados, com o freio atado por tamiças e na mão uma vara como Jesus, quando expuseram, rei dos judeus por mofa, nas ruas de Jerusalém. Assim o infante, resignadamente mártir, ia caminhando no deserto, cercado pelos seus companheiros de cativeiro. Ao passarem nos povoados, as gentes vinham recebê-los com gritos alvoroçados de escárnio, cuspindo-lhes no rosto, perseguindo-os com pedradas. E assim foram levados até Fez, onde a população queria matá-los. Defenderam-nos os guardas, que os entregaram aos verdugos,
para que tivesse começo o cruel sacrifício registrado pela história de Portugal. Ao saber da catástrofe, El Rei Dom Duarte convocou as cortes para resolverem sobre a determinação a tomar. A maioria foi de opinião que não se entregasse Ceuta. O rei, com o coração despedaçado à lembrança do irmão que jazia na mão dos árabes, quis ainda ouvir o conselho de vários soberanos da Europa, mas todos só lhe mandavam palavras de consolação e lhe recomendavam resignação. Caiu Dom Duarte em funda melancolia e meses depois sucumbiu, não podendo mais suportar a luta que lhe alquebrava o coração. Desde que em Fez se começou a dissipar a esperança do resgate do infante, a sua sorte dia a dia se foi tornando mais cruel. Durante os primeiros meses de prisão, embora carregados de ferros, a vida em comum era todavia um lenitivo para o sofrimento dos cativos. Mas, ao cabo desse primeiro período, separaram-nos e o infante mártir foi mandado para as estrebarias do paço limpar os cavalos do sultão ou para as suas hortas cavar como um servo. Tinha as mãos chagadas e as pernas em sangue dos ferros que arrastavam. Para o despojarem, tinham-no despido. Pondo-o em camisa, roubaram-lhe as 200 moedas de ouro que levava cozidas ao gibão. Escravizado, só açoitado a cada momento com látegos e com injúrias, assim, a medida do seu martírio não estava completa. Encerraram-no num cubículo imundo, onde mal podia mover-se. Aí viveu 15 meses de joelhos em oração, pedindo a Deus que o livrasse do desespero e lhe desse a constância na resignação. Os joelhos criaram calos. A pele, assentada sobre os ossos, mostrava o esqueleto deformado pelas demoradas atitudes contrafeitas. Era horrível e pungente ao mesmo tempo seu aspecto. Um dia, tinham decorrido mais de 5 anos desde que fora aprisionado em Tânger. Sentiu chegado o momento de se despedir do mundo, e os verdugos, ao vê-lo agonizante, apiedaram-se. Entre os seus companheiros de cativeiro encontravam-se o físico, o médico e o confessor, e os mouros permitiram que estes 2 homens viessem visitá-lo. Em sua presença, expirou a 5 de julho de 1443. Já na véspera, acreditara morrer, mas a tarde caiu, veio a noite, e deitado de costas com o rosto sereno, olhos abertos e cheios de lágrimas, as mãos postas para o céu, ficou estático. As perguntas que lhe fizeram, se dormia, ficaram indiferentes, e os companheiros trocavam olhares inquirindo se teria morrido. Compreendendo-os, disse tenuemente: Bem vos ouço. De manhã expirou. Removeu-se o cadáver para outro lugar e, chamados os companheiros, quando o viram, chagado, sujo, frio, mas com a face serena, escondendo todas as misérias, caíram em pranto numa crise de desespero. Tiraram-lhe os ferros, levaram-no e iam dar-lhe sepultura, quando alguém mandou abrir o cadáver e extrair-lhe as vísceras. Penduraram-no depois pelos pés de cabeça para baixo, nas ameias dos muros, expondo-o à irrisão da plebe. Era o rei de Portugal. Houve festas durante 4 dias, após os quais foi o cadáver metido num ataúde, chumbado contra as muralhas no sítio onde estivera exposto. 5 dos companheiros morreram com ele, e entre os que afinal foram resgatados, voltou Frei João Álvares para escrever a história do martírio, cuja fama correu pela Europa. O dramaturgo espanhol Calderón de la Barca, no seu drama Príncipe Constante, celebra-lo-ia ainda decorridos mais de 2 séculos. No reinado seguinte, sendo o rei de Portugal Dom Afonso V, filho de Dom Duarte, Alcácer Seguer, Arzila e Tânger, que tanto sangue havia já custado, caíram em seu poder pelos portugueses.
E assim, 30 anos depois, os ossos do infante santo Dom Fernando vieram enfim para Portugal, sendo guardados no convento da Batalha, mandado construir por seu pai, o rei Dom João I, para comemorar a vitória de Aljubarrota sobre os castelhanos. Ao lado, numa fila de túmulos belamente esculpidos, jazem os cadáveres de seus irmãos.